Governo Temer suspende Programa Nacional de Combate ao Analfabetismo. É isso mesmo. Para o governo Temer, a questão do analfabetismo parece não ter muita importância e agora vamos cortar isso daí, porque realmente não precisa combater o analfabetismo no Brasil. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Isso aqui é uma notícia alarmante, preocupante demais, porque o Brasil é um dos países que mais tem analfabetos e precisamos corrigir esse erro. Foi iniciado esse programa, então, no governo do Lula, em 2003, e agora o governo Temer acha que, por bem, é melhor interromper. Parece que para governo desse tipo, dessa categoria, é melhor que o povo esteja analfabeto. Vamos entender o caso aqui que foi publicado na Folha de São Paulo, aqui, para você não dizer que está mentindo e tal. Então, dia 28 de agosto de 2016, diz o seguinte: com uma das piores, veja bem, isso é notícia do Folha de São Paulo, jornal de direita, com uma das piores taxas de analfabetismo da América do Sul e sem cumprir compromissos internacionais na área, o Brasil interrompeu o programa federal que ensina jovens e adultos a ler e escrever. Ao todo, 13 milhões no país não sabem decifrar um bilhete simples, o equivalente a 8,3% da população com 15 anos ou mais. Aí você vai dizer, pô, mas isso é culpa do Lula? Não, o Lula conseguiu para que isso chegasse a 8,3%. Antes eram mais de 12 milhões. Aliás, eram mais de 12%. Esse contingente era alvo do Brasil alfabetizado, executado por estados e municípios com verba do governo federal. Aqui, lógico que ele não vai falar que o programa Brasil Alfabetizado foi criação do Lula. Então aqui diz o seguinte: o Ministério da Educação afirma que o programa está em execução, mas prefeituras e governos estaduais relatam um bloqueio no sistema da pasta que impede o cadastro de alunos, o que inviabiliza o início de novas turmas. Ou seja, está suspenso. A interrupção do programa foi confirmada pelo Ministério a uma cidadã que questionou sobre o tema por meio da Lei de Acesso à Informação. Até o momento não há previsão de reabertura do sistema Brasil Alfabetizado para ativação de novas turmas, respondeu em junho a pasta chefiada pelo ministro Mendonça Filho. Ora, o Mendonça Filho é aquele camarada que está envolvido aí na questão das escolas particulares, então ele quer que a educação pública se arrebente mesmo, porque ele tem ligação disso daí. Outro dia a gente vai fazer um vídeo falando mais sobre isso então. Atualmente, somente os alunos cadastrados antes do bloqueio, que é justamente quando o governo Temer assume, do sistema estão frequentando aulas. De acordo com o Ministério, são 168 mil pessoas, 168 mil analfabetos que estão tendo a chance agora de resolver esse problema. Ainda são os últimos. O número explicita o encolhimento do programa. Relatórios da pasta mostram que até 2013, dados mais recentes, eram ao menos 1 milhão de atendidos no ano. Até 2013, eram ao menos 1 milhão de atendidos no programa. Veja bem, apesar da Folha de São Paulo tentar maquiar as informações, ela colocou aqui um gráfico, e a gente agradece por esse gráfico, que mostra o seguinte: taxa de analfabetismo no país em percentual da população de 15 anos ou mais. População de 15 anos ou mais, não é 15 anos atrás. Quem tem mais de 15 anos? Em 2001, quando o Fernando Henrique era presidente, então essa taxa estava em 12,4% da população brasileira. Quando veio 2002 que o Lula, aí o Fernando Henrique entregou aqui. Quando foi 2003 que o Lula assumiu, estava em 11,6. Tá? E aí 2003 foi justamente a criação desse programa. Com a criação desse programa, aí olha, a taxa de analfabetismo, lembrando que a população do Brasil cresceu. É lógico, a população cresce. Eu vou até cruzar esses dados para vocês. Eu estou aqui no site do IBGE, ninguém melhor do que o IBGE para falar sobre a população brasileira. E no momento, a população brasileira está em 206 milhões, mais de 206 milhões de pessoas. A gente vai dar uma olhada aqui embaixo. Aí tem aqui Brasil, Rio Grande do Sul, Brasil, evolução dos grupos etários. E bem aqui tem um diagrama aqui, ó, população total, homens e mulheres, de 2000 a 2030. Então nós temos aqui 2002, 178 milhões de pessoas. E 2015... 204, né? Hoje 2016, 206 milhões. Então evoluiu de 178 milhões de pessoas, pouco mais de 180 milhões, para 206 milhões de pessoas. Então evoluiu, cresceu. Apesar disso,
A taxa de analfabetismo, desculpem, em percentual da população diminuiu no passado tempo. Isso muito graças a esse programa. O Brasil tinha assinado uma meta que era de 6,7% em 2015, mas ele não conseguiu atingir, apesar dessa redução aqui bastante, né? De ano a ano está reduzindo essa taxa de analfabetismo. Para ter uma comparação aqui com outros países, taxa de analfabetismo em 2014 em percentual, Cuba, que é bastante criticado aí por muita gente, né? O Brasil vai para Cuba, não sei o quê, tem 0,3% de sua população analfabeta. A Argentina tem 2%, com grandes tendências a crescimento aí. Portugal 5%, olha o Brasil aqui, 8,3%. Então, apesar da grande redução, ainda continua muito alto. Tá? E aqui diz o seguinte: começamos a inserir os nomes do aluno em maio, mas no início de junho o MEC, Ministério da Educação, avisou que o sistema tinha sido fechado, diz Tereza Neumann, diretora de Políticas de Educação de Alagoas. Então é isso aí. Isso que o governo atual, a visão do governo atual, do governo Temer, ele tem para a questão da educação no Brasil. A gente já tem acompanhado outras coisas graves que estão atingindo a educação, por exemplo, o cancelamento de programas sociais como Ciências Sem Fronteiras. A gente vê isso aqui na revista Fórum. Depois de suspender contratações do Minha Casa Minha Vida, suspender novas vagas no Pronatec e FIES, o governo interino bloqueou o sistema de cadastro para o sistema que ensinaria 13 milhões de pessoas a ler e escrever pelo programa Brasil Alfabetizado, criado por Lula em 2003. Isso está aqui na revista Fórum. Vou deixar o link aqui para que vocês vejam mais. Por último, para encerrar esse vídeo, a gente tem uma ironia do destino. O Cristóvão Buarque, que é tido no Brasil como um grande especialista em educação, e, bom, era uma referência, era aquilo outro. Ele diz o seguinte, no dia 28 de agosto, ou seja, ontem: meus eleitores estão revoltados, mas tenho que votar com a minha consciência. Ou seja, ele vai votar, Emílio de Lula votará contra Rousseff, mesmo temendo que seja seu suicídio político. Essa notícia é o País também, do dia 28 de agosto. Então, o Cristóvão Colombo, o especialista em educação, vota a favor do governo que derruba, que impacta negativamente, significativamente, a educação no Brasil. É isso, é nesse caminho que a gente está indo. Grande abraço e até o próximo vídeo.